Obrigada, Dejanira. Boa noite a todos. É muito bom nos reunirmos em torno de um motivo pelo qual existe o trabalho espiritual na Terra. E o motivo não é só a nossa necessidade. O motivo é sabermos nos sintonizar com aquele a quem tudo devemos agradecer por ter nos enviado uma doutrina que tem como base o esclarecimento e a consolação. Aos nossos irmãos que estão um pouco mais atrás de vocês ali, estão me ouvindo bem? Sim. Sejam bem abraçados e acolhidos. Vocês aqui dentro também estão me ouvindo bem? O momento é de transição. Ninguém reencarna no Brasil sem a permissão do anjo Ismael. E o anjo Ismael está tutelando essa pátria. O tema da noite: Jesus, Casa Espírita, Renovação. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. A Dejanira falou dos 25 anos de fundação da casa e de todas as adversidades que encontram uma casa espírita que se propõe trabalhar na prática do bem, no consolar as almas aflitas, nos esclarecer para um futuro melhor e, sobretudo, com uma direção aonde que o mestre maior dentro de uma casa espírita deve ser e sempre ser o nosso divino mestre Jesus. Essa passagem, cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, é uma passagem que ela está escrita no livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos ver a bibliografia. O livro Pão Nosso, lição 10, Caminho, Verdade e Vida, lição 5, a Gênese, Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, Chico Xavier, e um jornal do comércio do Rio de Janeiro. Toda essa bibliografia está intimamente ligada a esta casa. E juntos aqui, eu convido vocês que possamos refletir no tema espiritual. Porque nós estamos tendo que tirar o espiritismo da letra. Senão nós vamos incorrer no equívoco de lermos as obras básicas e as obras complementares como o fizemos no passado. E por ser uma leitura de natureza a falar à nossa consciência e aos nossos espíritos, para iluminarmos de dentro para fora, há uma necessidade de treinarmos essa visão, essa perspectiva que é a luz da doutrina espírita. Nós iniciamos falando um pouquinho, sobre o patrono dessa casa. O patrono é um espírito que assumiu, dentro da hierarquia dos trabalhos propostos na espiritualidade, olhar o andamento, dirigir, e com ele uma equipe espiritual que coordena as tarefas interiores humanas dentro de uma casa espírita. Então, quando nós temos o nome de um Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e muitos outros,
como uma bandeira e o nome da casa, nós chamamos eles de patrono espiritual da casa. Porque eles estão num grau de elevação superior, inclusive, aos nossos mentores individuais. Nós vamos observar que no decorrer da fala, nós encontraremos os mentores dessa casa. Mas o patrono dessa casa é o nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes. Então, o que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Ele está falando aqui a respeito dos sentimentos fraternais. O que estamos esperando, né? Bezerra nasceu em 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, e desencarnou em 11 de abril de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. Inteligente, batalhador, estudioso, dedicado ao bem. Uma personalidade boníssima. Médico dos pobres, apóstolo da caridade e chamado assim pela espiritualidade de Kardec brasileiro. Então, um patrono de uma casa espírita, com todo esse currículo espiritual, nos amparando, ele está nos convidando para sermos fraternais. Uma personalidade boníssima, muito dedicado, muito empenhado, e que certamente na sua passagem pela Terra vivenciou momentos de muito desafio. Algo que nós nos esquecemos de que os veneráveis no plano espiritual também transitaram com as mesmas dificuldades que nós nos encontramos. Muitas das vezes, localizarmos ele muito longe do nosso alcance nos impede de ter uma perspectiva de que eles também passaram por todas essas experiências que nós aqui estamos tentando passar e superar. Por isso que eles nos entendem tanto, por isso que eles vêm muito em nosso socorro, e também é por isso que eles ficam muito felizes quando vê toda e qualquer atitude que está dentro de uma proposta de transformação e de renovação. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, quando nós pensamos uma caridade fraternal, Emmanuel está nos esclarecendo aqui, nessa passagem, que não é necessário dizer o que fazer quando estamos despertando sentimentos fraternais. Nós vamos olhar para o nosso irmão com aquilo que está despertado em nós. Então, quanto mais despertados estivermos em sentimentos fraternais, melhor será estabelecidas nossas relações uns com os outros. Terá o que? Vínculos. Está todo mundo com o lacinho no dedo indicador? Quem não estiver, por favor, levanta a mão, que alguém vai entregar o lacinho. É importante todo mundo estar com o dedinho indicador com o laço. Nessa passagem, o que é que Bezerra está pedindo para nós? O que ele está nos recomendando? Irmãos, que possamos aprender a andarmos abraçados uns aos outros. Recomendações: conserve a paz entre eles, que tenham paciência com todos, que aspirem o bem para todos, necessidade de serem alegres. Aspirar o bem para todos e necessidade de ser alegres. Às vezes nós adentramos a casa espírita em momentos de só receber,
E assim que vamos recebendo e vamos sentindo uma melhora, o nosso coração vai sendo invadido por uma alegria que precisa também cooperar com o trabalho. Porque a transformação é feita dentro do nosso coração, da nossa mente. E ele continua, também tem um alerta. O pensamento é criador e mantenedor das formas, criando céus ou infernos que vivemos. Então, todos nós aqui passamos no dia a dia por uma variedade de pensamentos, não passamos? Estamos criando o tempo todo uma energia mental, não estamos? Ou não? Aí eu pergunto, qual é a nossa tendência? Ir para os pensamentos mais alegres, pensamentos mais no bem, ou ficarmos cristalizados naqueles que nos impedem de ter uma perspectiva e um olhar diferente na vida? O que vocês acham? Podemos às vezes até conseguir, mas com esforço, não é? Um esforço de superar, fazendo a prática da leitura edificante, nos ligando com a equipe espiritual da nossa casa, da casa que estamos vinculados, e logo recebemos o socorro. Direção elevada, oração, sempre, sempre. A oração é um momento de sintonia, mas não só quando nós estamos aqui. Praticarmos a oração quando sairmos de casa, antes de ir para as nossas atividades profissionais, pedindo a proteção, mentalizando a nossa ida e a nossa chegada ao nosso destino em total segurança. Isso é um momento de mantermos uma sintonia elevada. Muito do que nos acontece está ligado à nossa ausência de oração. Ausência de oração. Ao deitarmos, nos ligarmos com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, encontrando neles verdadeiros amigos, sentinelas a nos conduzir o espírito durante a noite, a fim de que possamos receber em desdobramento informações que venham nos favorecer a ter soluções no dia que está por vir, por surgir. Oração. Dar graças a Deus para criar e manter padrões elevados. É eliminar a reclamação, a lamentação. Se puder, iniciar medidas de hábitos da nossa vida que nós vamos observando que nos rebaixam o padrão vibratório. Se eu estou me sentindo, passando por um momento onde que o meu coração está afetado, estou com as minhas emoções momentaneamente em desarmonia, sem saber muito a direção que os meus afetos estão dando, evitemos músicas que nos vão fazer ficar presos naquela faixa vibratória. Assuntos de violência, temas que nos ferem a audição que Deus nos deu para elevarmos e escolhermos o que queremos ouvir. Para que saibamos ouvir, falar, precisamos saber ouvir. E se não começo a mudar isso, como eu vou ter uma boa condição mínima de oferecer consolo? Rogando, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais.
Essa passagem está nos Sentimentos Fraternais do livro Pão Nosso, lição 10. São essas as recomendações para quem tem um patrono como Bezerra de Menezes. Isso é algo a ser feito no íntimo e na individualidade de cada um, sem nos preocuparmos se aquele que está ao nosso lado está fazendo ou não. É uma forma de tomarmos conta do nosso patrimônio existencial, da nossa existência, desse presente que existe para o nosso aperfeiçoamento. Tudo bem, gente? Examinai tudo, retende o que for bom, guardai-vos de toda espécie do mal. Essa é uma passagem do livro dos Médiuns, aonde que na seara dos médiuns traz o tema Aliança Espírita. E esta casa não é um centro espírita? 25 anos, Aliança Espírita. Vamos ver o que Kardec quis nos dizer no livro dos Médiuns e o que na seara dos médiuns, nós temos nessa reunião pública a acrescentar na nossa perspectiva de olhar renovado. Ele diz assim: aliando as sociedades espíritas, salva, guarda a pureza e a simplicidade, nos princípios é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. Então não adianta entrarmos à casa espírita, os trabalhadores se formarem e não estarem dispostos a estar em contato uns com os outros. Aqui já é um convite a eliminar o personalismo e evitarmos, igualmente, melindres. Eu acho que ninguém aqui tem melindre, né? Todo mundo aqui já superou a fase do melindre. Aqui a turma é boa, ninguém mais tem melindre. 25 anos de casa, vai ter melindre? Claro que não, né? Não é bem assim, é o que nós gostaríamos, na verdade, de não termos mais melindres. E ele continua: cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca, e toda posição renova as perspectivas. Então, nós não devemos nos amedrontar com as renovações que vêm contar um novo passo da história da casa em que frequentamos. Quem vive do passado é museu. Nós temos a oportunidade de viver o presente. E o presente pode ser um grande presente de renovação. E muitas das vezes o que ocorre, o que dificulta essa aliança espírita, que é o tema do Seara dos Médiuns, é reconhecermos que se somarmos uns com os outros naquilo que temos de melhor, a força aglutinadora do bem realiza o bem de todos. Porque a espiritualidade não está aqui para atender individualmente. Eles querem atender todos, indistintamente. Quem se coloca na condição de ser o único privilegiado, achando que a sua dor é a dor maior de todos, é uma boa oportunidade na casa espírita
para renovar a sua compreensão e o seu entendimento, para tomar consciência de que todos estamos tendo uma oportunidade de oferecer algo ao nosso irmão que está ao nosso lado. E Emmanuel ainda diz mais: união desse modo para nós não significa imposição do recurso interpretativo. E como é que nós sabemos se estamos agindo com uma interpretação muito personalista? É só saber o tamanho do orgulho que existe em nós ainda. E se identificamos esse orgulho, combatemos. Porque união não significa estar do lado desse ou daquele. Porque numa casa espírita, o mestre é Jesus. Todo o esforço do cristianismo primitivo e redivivo da doutrina espírita terá sucesso nas casas bem orientadas quando o ponto base for o nosso Mestre Jesus. Quando ele deixar de ser, sofrerá a natureza dos nossos instintos, que se sentem vaidosos e incapazes de buscar o elemento união. Continua. Se o companheiro fala para o bem, ainda que seja algumas frases por dia, estende-lhe concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro do doente, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalhas no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo nas obras do bem. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele em vez de açoitá-lo. E se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento por meio da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Então aqui nós eliminamos com a mensagem de Emmanuel qualquer ideia exclusivista. Nós aqui damos um olhar de um horizonte aonde todos são chamados. Mas há compreensão também. E ele encerra esse capítulo dizendo assim: Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho. Olha que coisa boa. E sim, foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O Livro dos Médiuns, esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se mutuamente, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita. Porque o que existe é fraternidade, não é pertencimento a essa ou aquela instituição humana. É um sentimento de fraternidade.
é o Evangelho redivivo. Então, todo agrupamento espírita que tiver como finalidade a fraternidade sobre essa aliança estará direcionada pelos altiplanos superiores. E ele diz mais, que um dia consociará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Centro, né? Um centro espírita, comunhão cristã, fraternidade cristã. Mas não é sem lutas e sem desafios. Na Gênese, vocês todos aqui são familiarizados com essa bibliografia? Todos? Nós temos visitantes de outras casas espíritas aqui. Quem for de outras casas espíritas poderiam levantar a mão para mim, por favor? E os que levantaram, teve alguém lá fora que levantou a mãozinha, obrigada também. Olha o que diz a Gênese, no item 19 para nós. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. O que ele coloca nesse momento aqui é que a finalidade de buscarmos o nosso progresso espiritual, ele tem que ser pautado na vontade. Porque nós estamos encarnando, gastando matéria-prima do universo com os nossos corpos, fazendo uma experiência aqui onde que nós achamos que a única finalidade é comer, beber, funções fisiológicas, biológicas, nascer, envelhecer e pronto. Então ele está dizendo que a nossa finalidade está muito além, que nós já temos condições de superar a nossa natureza instintiva no grau em que já nos encontramos. Porque já somos instruídos por Deus. Onde Deus gravou os seus ensinamentos? Foi nos nossos instintos? Na nossa consciência. E se temos a consciência de nos melhorarmos, de fazermos um olhar de uma perspectiva diferente, não devemos mais perder tempo. Porque a nossa finalidade aqui não é ocupar a cadeira na escola terrestre. Eu agradeço a paciência que vocês estão tendo por essas verdades que a espiritualidade nos traz na noite de hoje. Mas é porque eles querem que todos nós possamos nos unir pela união da motivação, da vontade e da evolução. Só que nós desejamos que o outro evolua e nos descuidamos da nossa evolução. E as paixões nesse sentido acabam aumentando. Por isso, no Livro dos Espíritos, na questão 675,
não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais. Quando nós somos estudiosos de uma doutrina que nos esclarece no nível de espírito, para que possamos na nossa vida terrestre utilizarmos, ser útil o nosso processo de aprendizado íntimo, olha o que os espíritos esclareceram Kardec. Não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O que nós podemos ampliar dessa perspectiva nesse momento? O que podemos trazer para a nossa vida? Será que somente o espírita que está no campo, aqui dentro do centro, trabalhando os 25 anos, é que trabalha? Não. Ele disse o seguinte: o espírito trabalha com o corpo. Ou seja, a importância de estabelecermos sintonia espiritual com as nossas atividades materiais, para não nos perdermos novamente no cipoal do vício, das paixões, do materialismo. Olha que esclarecimento que Kardec recebeu da espiritualidade, a fim de nos auxiliar na jornada terrestre. Isso é para que nós possamos compreender que viver a doutrina espírita é trazer uma sintonia em todos os âmbitos da nossa vida e da nossa realização, inclusive profissional, do nosso trabalho. E nós teremos aqui na noite de hoje um dos mentores dessa casa, que foi exemplo, enquanto encarnado, que soube utilizar realmente esse trabalho de união entre sintonia com o plano espiritual nas tarefas do dia a dia. E nós chegamos nele. Um dos mentores dessa casa é o nosso irmão Augusto Militão Pacheco. E é tão importante nós conhecermos aqueles que estão zelando e tutelando as tarefas, o bom andamento, o direcionamento das nossas atividades espirituais e pedagógicas para a nossa vida. Todos vocês conhecem a história do Augusto Militão Pacheco? Os trabalhadores da casa sabiam desse mentor, desse trabalho, de um dos trabalhos aqui da casa? Alguns sabem, né? Alguns sabem. Então nós vamos realmente perceber o quão importante é conhecermos o homem por trás da sua tarefa espiritual. E é o que eu trouxe para compartilhar com vocês nessa noite também. Observando justamente a questão do Livro dos Espíritos que nós citamos sobre a lei do trabalho. Ele nasceu em São Paulo em 13/6/1866, desencarnou no dia 7/7,
Ele nasceu do 7/7 de 1954, com 88 anos. Qual a utilidade da vida de um ser que se dedica laboriosamente do serviço ao próximo, incluindo o próximo, todos aqueles que o cercavam na família? Assim como nós vemos hoje Divaldo Pereira Franco, uma vida dedicada, e muitos outros também têm os seus nomes nos livros espirituais do Cristo, nessa doutrina espírita. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o mentor desta casa? Que, aliás, ele é o responsável por um dos trabalhos muito importantes, não que seja o mais importante, mas tão importante quanto todos os outros. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho. O ideal dele era ser médico. Então, ele no Rio de Janeiro, em 1894, ele se formou médico. Ele recebeu um convite do estado do Maranhão para atender um surto de peste bubônica. Ele recebeu um convite e ele foi, se transferiu de São Paulo e foi atender a esse convite, trabalhando perseverantemente para assistir todas as vítimas dessa peste bubônica. Transferiu-se para lá casado com Alice Mendes e, naquele momento, ele apenas tinha 3 filhos. Teve que retornar essa mudança para São Paulo por não ser atendido nos apelos que fazia para atender a comunidade. Muito importante aqui. Ele era concursado, pois ele abriu mão porque ele não conseguia exercer o seu lado humano ao serviço do semelhante por faltar atenção da instituição da qual ele fazia parte. Retornou para São Paulo, condições. Dedica-se a atender o povo mais simples e a cavalo. E hoje eu fico perguntando, quando as pessoas falam assim, nossa, mas a comunhão cristã, Bezerra de Menezes, é longe. Nós temos que nos lembrar de um Paulo de Tarso. Nós temos que nos lembrar de um Lucas. Nós temos que nos lembrar de um irmão como esse, a cavalo ou a pé. Com uma única finalidade: servir o seu semelhante. Levando-lhe garrafas de água, pois ele sabia que com fé no coração a água os curaria. E um dado importantíssimo desse mentor dessa casa: nesse momento ele ainda não era espírita. Ele o fazia permanentemente as atividades sem ser espírita. Sem ser espírita. E muitas das vezes, por invigilância, nós fazemos rótulos. Rotulamos. E quando não rotulamos a doutrina espírita também. Então, uma história de um mentor como esse, na sua vida pública, já faz com que a gente elimine do nosso pensamento qualquer julgamento de achar que é só na doutrina espírita que existe a caridade. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada homem. Sentimentos fraternais, não é? Pão Nosso, lição 10.
ardoroso defensor da homeopatia, uma alma caridosa, distribuía recursos para as famílias carentes. Ele tinha um profundo desejo de começar a desenvolver um trabalho no ramo da homeopatia. O que fez com que os médicos e colegas dele de profissão não gostaram e até prejudicaram muito a caminhada dele, por ele ter se devotado à homeopatia. Obreiro sincero, cristão, espírita. Não é no Evangelho que nós encontramos essa passagem? Que todo cristão é espírita, todo espírita é um cristão? Estudou as obras espíritas, fundou e dirigiu a Sociedade Espírita União Espírita de Santo Agostinho. São dados, gente, que eu resgatei para trazer para vocês, para que coloque mais próximo da nossa vivência, nessa doutrina, atitudes humanas que todos nós somos capazes de tomar. Em algum momento podemos já decidir por esses caminhos. Participou da Fundação Associação Espírita São Pedro e São Paulo. Participou ativamente da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP. Foi vice-presidente por 2 anos. Fez a Escola de Aprendizes do Evangelho, primeira turma. Atuou como sanitarista, Oswaldo Cruz, combate à febre amarela. Percorrendo as matas, furando latas e colocando inseticidas, composição homeopática em que muitas vezes o ajudado pelo álcool conseguia amenizar a febre e as condições físicas dos doentes. Ter um mentor desse trabalhando nessa casa só faz com que nós tenhamos uma vontade de melhoria para poder receber as intuições dele, né? Para podermos realmente nos unirmos em sentimentos fraternais com a espiritualidade superior. Mas houve um evento muito importante. Depois dos 3 filhos, ele teve mais 8 filhos. E muitos outros que foram cuidados por seu nobre coração. 2 deles, médicos homeopatas, Dr. Monteiro de Barros e Arthur Rezende Filho. E às vezes nós ouvimos esses nomes e não buscamos de quem se trata. Qual é o legado que esses homens de bem deixam para nós? Qual é esse convite que estão nos fazendo permanentemente? Houve um evento. Ele nunca pensou em enriquecer materialmente. Nunca foi da personalidade dele enriquecer materialmente. Lembra aquele despertar no início, quando eu falei a respeito de não estarmos aqui na Terra, gastando matéria-prima, corpos, apenas para as nossas funções biológicas e fisiológicas, que estamos aqui com uma finalidade muito maior e útil para os nossos espíritos,
para o aperfeiçoamento do nosso ser espiritual, estamos de frente de um desses irmãos que fizeram isso. Ele desencarnou pobre, mas teve um evento na vida dele que marcou profundamente. Uma das filhas dele, que foi daí que ele se tornou espírita, uma das filhas dele faleceu. E aquilo causou uma profunda dor. Uma dor tão dilacerante que por um tempo ainda o levou a se revoltar antes de ser espírita. Porque é assim que acontece quando a dor grita dentro de nós. E para isso nós não precisamos nos iludir que o espírita tem passagem garantida de não sofrer a dor de alguém que se vai. Por maior que seja a compreensão que a doutrina espírita nos dá, ela não elimina a necessidade de passarmos pela experiência do sentimento do desapego. Não elimina. A inteligência não nos protege do nosso sentimento. Porque o que faz mudar o nosso pensamento não é só pensar o novo, mas é sentir diferente para realizar um novo pensamento em um outro padrão. E a nossa mente recebe permanentemente muitos pensamentos. Mas por que diante de tantos pensamentos continuamos em muitos momentos da nossa vida sem transformar os nossos sentimentos? Porque só a inteligência não está sendo suficiente para aconchegar as nossas mazelas e as nossas dores e as nossas dificuldades. Porque a doutrina espírita, ao esclarecer, ela não elimina a necessidade do sentir. Por muito tempo, nós viemos sendo educados a ter Deus na nossa vida. E hoje nós vivemos um momento de termos que aprender a relação com Deus, porque Deus é sentir Deus, não é pensar mais em Deus, é sentir Deus. Então, num desses momentos de dor que o Dr. Militão passou, com a perda da filhinha, ele, atendendo a um convite de um amigo espírita, foi a uma reunião espírita e, em pensamento, sem que ninguém soubesse, ele fez a seguinte colocação. Convidado a assistir uma reunião espírita após a leitura do texto que falava sobre a perda de pessoas amadas, item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, despertou-se-lhe a razão. De imediato, Militão ardorosamente pediu mentalmente a Jesus lhe fosse concedido sentir a presença de sua filhinha, já que a morte, entendera pela leitura, não existia. Sem que ninguém soubesse desse pedido, em seus pensamentos, espantaram-se quando uma médium vidente presente ao estudo, pedindo licença, assim se pronunciou. Peço a permissão e me perdoe interromper a reunião do comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aproxima-se de Dr. Militão Pacheco uma criança linda, acariciando seu rosto, cobrindo-lhe de beijo.
sentir a espiritualidade atuando em nós só pelo pensamento. Precisamos começar a lembrar que temos um coração com finalidades próprias que nos conduz a sentir. E nesse sentimento, e já indo para o encerramento, tamanha foi o legado que ele deixou, que quando nós pensamos quando alguém falece, nós pensamos sempre em deixarmos um testamento, não é? Mas qual foi a grandeza desse homem? Olha o testamento que ele deixou espiritual para a família e para os amigos e para todos que com ele compartilharam até os 88 anos. Estou penetrando pela verdadeira porta que antevejo, a vida eterna. Em meus pensamentos a Jesus, confesso-me arrependido por não ter compreendido e ter perdido tanto tempo para usar seus ensinamentos sublimes. Diante disso, peço a vocês, meus filhos e esposa amada, participem da minha alegria e não lastimem a minha partida. Jesus ensinou-me como ingressar na vida espiritual. Peço para que meu funeral seja simples, com decência e, se possível, em silêncio mental. O nosso lar terreno não deverá alterar a normalidade, a não ser que seja para melhorar o ambiente familiar. Nada de tristezas. Dessa forma, aqueles que comparecerem ao funeral dirão: a despedida de Militão deixou-nos tranquilos. Foi uma pena que não pudéssemos dizer adeus, apertando nossas mãos. Que a paz se faça presente sempre em nosso lar. E que a bendita semente do Senhor Jesus esteja germinando em seus corações. Que isto prevaleça em todos os corações amigos que nos suportam e suportaram, que assim seja. Então, a base de todo o trabalho que nós realizamos tem que ter um sentido de utilidade. Verificar o que podemos mudar é de foro íntimo de cada um. Porque as bases, como diz no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 5, bases, uma casa espírita, qualquer instituição que se proponha a esclarecer e a consolar, ela precisa de bases profundas, onde que se possa sustentar uma grande árvore que é do cristianismo redivivo, que é a implantação da doutrina espírita sobre a égide do Cristo em toda e qualquer instituição que leve em seus nomes os patronos espirituais que dirigem as suas casas. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que quer dizer que Jesus continua amorosamente lavando os nossos pés, para que possamos nos lembrar que o verdadeiro sentimento de união, segundo o livro Seara dos Médiuns, Aliança Espírita, tem que estar pautada a sua base, o seu eixo na fraternidade através do Evangelho. Todos receberam um lacinho, né? Esse lacinho está no indicador.
Por que será o dedinho indicador? Né? Porque a gente usa tanto esse dedinho, né? A gente sempre está indicando algo. É para que a gente lembre que nós precisamos indicar direções espirituais claras, evitando toda e qualquer margem de superstições, porque a doutrina dos espíritos, ela é algo que está pautada na inteligência de Deus, ao alcance de cada um de nós que formamos a grande família espírita. Os laços é para que possamos perceber que todas as vezes que estivermos num trabalho, na reunião mediúnica, na reunião dos estudos, ou proferindo pequenas palavras, nós tenhamos que ter esse indicativo, esse comum laço, nem forte demais, nem frouxo demais. Porque o que deve nos unir é o laço da aglutinação pelo amor. E nós temos o exemplo do patrono dessa casa, Bezerra de Menezes, e do mentor Militão Pacheco, dentre de muitos outros, que aqui se apresentam para nos atender a todos. Eu agradeço a Dejanira a oportunidade de falar nessa casa na noite de hoje, num dia de comemoração de fundação, mediante a tantos desafios e lutas, que vocês, trabalhadores, e todos aqueles que aqui vierem, venham com um lacinho para somar. E quando adentrarem a essa casa, lembrem-se que existe um único mestre, Jesus. E que todos peçam uns para os outros que os pensamentos e os sentimentos sejam fraternais, para que o trabalho cresça para Jesus. Muita paz a todos, obrigada pela paciência, pela chance, e que Deus continue abençoando todo o trabalho do bem nesta casa, assim como em todas as casas espíritas e as que não são espíritas, que estão trabalhando em união com Jesus nesse momento onde que todo bem faz toda a